Falando aqui sobre a nossa economia brasileira, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, chamou de anômala a taxa de juros que é praticada atualmente no Brasil. Destaque em nosso site, a gente faz essa dobradinha, entre estúdio e site da CNN. A declaração de Haddad foi dada a um portal de notícias. O ministro foi questionado sobre como ele vê o papel do Banco Central na economia do nosso país. E, segundo Haddad, é fora de propósito a taxa de juro real atual em relação à inflação. Ainda durante a entrevista, Haddad afirmou que vai apresentar um plano de voo do Ministério para o presidente Lula com metas a curto, médio e longo prazo. Por fim, o ministro disse que pretende, ainda no fim do mês de abril, enviar ao Congresso aquela nova proposta de arcabouço fiscal e também de reforma tributária. Ele que deixou claro, Basília e Uribe, que enviaria, pelo menos na cerimônia de posse, aquela primeira declaração que ele deu, ele disse que será no primeiro semestre que ele enviaria a nova proposta de arcabouço fiscal. Mas agora, de acordo com a entrevista, já ficou ali para o mês de abril. Adiantamos, Uribe, um cadinho essa data proposta. Justamente adiantou para dar um pouco mais de segurança para a política econômica brasileira e acalmar um pouco o mercado financeiro. Fernando Haddad não está errado. A taxa de juros atual do Brasil é anômala. Se a gente observar outros países do mundo inteiro que estão com um índice de inflação maior do que nosso, a taxa de juros é menor. O Brasil se acostumou a utilizar a taxa de juros para tentar frear a inflação do país. Nós tivemos, inclusive, um atraso para subir a taxa de juros quando nós tivemos um aumento inflacionário que explodiu. Explodiu durante a campanha eleitoral com o preço dos combustíveis e o preço dos alimentos lá nas alturas. Ela é, na verdade, consequência de políticas econômicas mal planejadas. Não é a causa em si dos problemas do país, mas é consequência dos problemas do país. Por isso que é sempre bem-vindo que se consiga controlar a inflação oficial do país de outra forma que não seja aumentando os juros. Há agora essa promessa que você mesma antecipou, Elisa, de antecipação agora do marco fiscal do país, essa importância de uma nova âncora fiscal. O governo de transição estuda duas possibilidades agora neste momento. Uma delas é por meio do superávit primário. Você teria uma espécie de meta para que você conseguisse controlar as contas públicas. Ou uma meta de endividamento público, que é o que Paulo Guedes, ex-ministro da Economia, também propunha. Que você tivesse um arcabouço fiscal que fosse menos restritivo. Porque o teto de gastos previsto ainda na nossa legislação, ele não foi revogado ainda, apesar de Luiz Inácio Lula da Silva ter proposto a sua revogação, ele acaba engessando as contas públicas, apesar de ser a maneira mais eficiente hoje para você obrigar o poder público a cumprir com a lei de responsabilidade fiscal. Então agora o novo governo tem um dilema. Ele quer criar uma espécie de nova regra um pouco mais maleável. Resta saber se ele vai conseguir cumprir essa nova regra ou não. Lula que chamou de estupidez, Basília? O teto de gastos, a gente estava aqui repercutindo isso ontem, dizendo que eles iam reinventar e tudo mais, teto de gastos criado no governo Temer, para trazer alguma previsibilidade, Aquela sensação de, puxa vida, vamos gastar só isso, mas a gente já viu que, pelo menos do ponto de vista de Lula, é uma estupidez. E agora, Basília, o anúncio de Haddad, que adiantou até um cadinho a previsão de data de divulgação desse novo arcabouço fiscal. O governo eleito, o governo empossado, não está economizando nas palavras, para tratar aí do teto fiscal, dos juros e também da inflação. Como bem colocou o Uribe, os juros são usados para conter a inflação. Então, se houver uma redução da taxa de juros, isso significa que haverá uma alta inflacionária? Tudo depende dos outros fatores, como o próprio teto fiscal, como que o governo vai agir com a reforma tributária, com a questão da desoneração sobre os combustíveis. Então, isso tudo que se chama também um arcabouço fiscal é um bicho que não conseguiu ser traduzido, superado em outros governos, tanto é que a gente tem uma
reforma parada, toda essa discussão fiscal, uma reforma fiscal paralisada no Brasil, mas é um desafio com o qual o novo governo quer lidar, não tem economizado nas palavras, mas claro, todo mundo quer ver quando isso vai ser traduzido, né? Sair do papel, da fala, para virar ações de fato. Esse arcabouço fiscal, essa expressão gigante, tem aí uma natureza profunda. Quando a gente fala de taxa de juros e que é versada pelo Banco Central, hoje o comando do Banco Central é independente. O presidente do BC tem autonomia muito mais independente do que em outros governos. Essa é considerada até um dos trunfos da gestão de Paulo Guedes. Ele, na contramão de outros países, ter conseguido aqui no Brasil ter uma autoridade monetária independente, que está menos suscetível a influências governistas. Então, também não é aquele sobe e desce. Vamos ver como as bolsas vão reagir a essa declaração de Fernando Haddad. Dizer que critica a taxa de juros é uma coisa. Dizer que pode interferir, fazer mudar, também leva ao questionamento do quanto o governo tentará influenciar nas ações do Banco Central. Não pode. Tanto é que a indicação do presidente do Banco Central não é mais obra do presidente da República, a partir do momento que o BC virou um órgão independente. Falou da Bolsa depois de uma segunda-feira que foi azeda para a Bolsa, hein?